Pessoal, quem segue aqui o meu canal diariamente já sabe, né? Nas nossas briguinhas aqui de Copa do Nordeste e tal, quem é melhor, maior do Nordeste, beleza, a gente vai aqui e discute, tira onda, um resenha com o outro, massa. A gente aqui, tá? Agora, contra eles, eu sempre estarei a favor dos clubes nordestinos. Sempre. E neste vídeo aqui é para defender o Bahia sim. Se você, torcedor do Sport, não gosta que eu fale do Bahia, se você, torcedor do Vitória, não gosta, paciência. Se fosse o Sport, o Vitória, o Fortaleza, o Ceará passando por esta, digamos assim, implicância que passou o Bahia no começo deste ano, eu defenderia na mesma. Sabe do que eu estou falando? Do tal do fair play financeiro. Bastou o Bahia contratar Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, fulano, ciclano, beltrano, que uma parte aí da mídia de lá do eixo maligno, né, que vocês sabem, pediu fair play financeiro, porque o Bahia, porque o Sheik, que o dinheiro vem de fora, Grupo City, que isso não pode, tal. E os times deles? Não adianta. Não passo pano para ninguém. E não vou deixar de falar só porque é o Bahia, não. Não, Linés, não diga nada. É o Bahia, eles que se virem. Não. E se chegar alguém aqui dizendo, pois se fosse o Sport, os canais do Bahia não estavam nem aí. Problema deles. Não tô nem aí para os canais do Bahia. Não tô nem aí. Agora, vou utilizar uma imagem de um dos canais do Bahia que eu acompanho muito, o Tom Bahia, para trazer aqui para vocês um exemplo de que cobrar fair play do Bahia é muito fácil. Mas ninguém cobra de um Corinthians, de um Palmeiras, de um Flamengo, ninguém cobra. Dessa galera não existe fair play financeiro, não existe. Nem eles cobram entre eles, mas querem cobrar fair play financeiro do Bahia. O Bahia nem ganhou nada ainda, gente. Pode ser que o Bahia também não ganhe nada. O Bahia apenas tem hoje um investidor financeiramente poderoso que pode bater de frente com essa galera. E bateu mesmo. O Bahia bateu de frente com o Palmeiras, bateu de frente com o Corinthians, bateu de frente com o Flamengo, bateu. E se você aí torce para alguns desses times e ficou com raivinha, morde as costas. Bom, o crédito para as imagens é do canal Tom Bahia, o link do canal vai estar aqui na descrição deste vídeo. E neste vídeo nós vamos ver um exemplo maravilhoso de onde se cobra de um e não se cobra fair play financeiro de outros. Dá uma olhada. O nosso torcedor do Bahia, Wagner Ferreira, ele colocou: cadê os defensores do fair play financeiro? Enfiaram a língua no cu? Ou isso só existe para o Bahia? Como um clube que deve 1,6 bilhões consegue fazer esse investimento? Será que vão pagar as obrigações trabalhistas? O tempo dirá. A gente sabe que aqui no Brasil não tem fair play financeiro, mas, obviamente, ele trouxe isso aí devido a tudo que foi comentado sobre o Bahia, porque o Bahia começou a contratar, começou a incomodar, e aí simplesmente começaram a trazer à tona esse assunto de fair play financeiro. E por que ele está falando isso? Corinthians chega a 136 milhões gastos em reforços nessa janela. E aqui estão as contratações do Bahia e, obviamente, os torcedores do Corinthians se chatearam e vieram, né? Aí o outro, deve ser foda torcer para um clube pequeno, médio, que ninguém fala, ninguém importa, aí tem que ficar falando sobre assuntos dos outros. Como é que ninguém se importa se o momento só se fala do Bahia, todo mundo só fala do Bahia, os jornais esportivos só falam do Bahia. E aí vem esse daqui e colocou: se soubesse como funciona o fair play financeiro, não estava falando merda. Ano passado o Corinthians fechou o ano com 1 bilhão de arrecadamento e esse projetando ser ainda mais. Fora que Rosalá deixou claro 1,65 bilhões, incorporando a Arena, que não entraria no fair play CNPJ diferente. Só que não é bem assim. Tá certo? E aqui, ó, o nosso torcedor tricolor, ele tem razão no que ele fala. As dívidas contam. E eu vou trazer para vocês aqui, para poder não ficar eu falando apenas, é bom a gente trazer documentado o que é fair play financeiro. De acordo com a UEFA, porque isso acontece lá, fair play financeiro visa melhorar a saúde financeira global do futebol europeu de clubes. Foi aprovado em 2010 e entrou em funcionamento no ano seguinte. Desde então, os clubes que se qualificam para as competições da UEFA têm que provar que não têm dívidas em atraso em relação a outros clubes, jogadores, segurança social e autoridades fiscais. Em suma, tem que provar que pagam suas contas. Eu acho que só isso aqui já é suficiente. Por quê? Porque com relação à arrecadação, ok, mas tem a parte das dívidas. A parte das dívidas. E aqui eu quero agora trazer para vocês, bora ver como é que tá as dívidas do Corinthians? Bora ver como é que o pessoal do próprio Corinthians, tá?
Rosalá, que foi citado pelo torcedor do Corinthians, diretor financeiro do Corinthians, concedeu entrevista ao canal Meu Timão na última sexta-feira, dia 2, essa matéria é de agora, tá? E detalhou o tamanho da dívida que a equipe paulista tem que pagar. De acordo com ele, o Alvinegro deve 1,650 bilhões, detalhado da seguinte forma: Neoquímica, 706 bilhões, impostos federais, 550 milhões, só de impostos federais. E ele lembra, você lembra que a regra do fair play financeiro, eles falam que o clube tem que provar que não tem dívidas em atraso em relação a outros clubes, jogadores, segurança social e autoridades fiscais também, né? Tem que provar que pagam suas contas. E aqui a gente pode observar que o Corinthians tem dívida de 706 milhões com a Neoquímica, impostos federais 550 milhões, curto prazo 350 a 400 milhões, sendo 217 com empresário de futebol, milhões, tá, gente? E aqui, ó, outra coisa que ele fala aqui interessante. O que não é razoável é que mais da metade da dívida até o meio do ano, curto prazo, já estivesse vencida. Se já foi vencida, então é porque deve, né? Essa parte que realmente, se não tivéssemos essa dívida com fornecedores que seguem trabalhando com o clube, seria uma situação de falência, explicou o dirigente. Então, assim, não posso, vou até ler esse restante aqui, eu não posso ter mais do que metade do meu curto vencido. Não consigo operar assim. Bom, eu acho que já é o suficiente. O Corinthians está devendo. Então, meu amigo, se tivesse lei de fair play financeiro aqui no Brasil, o Corinthians não poderia fazer essas contratações que ele está fazendo. Agora você aí, ó, deixa a tua opinião, tá? Não esquece, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!